Olá, tudo bem? Vamos lá para o nosso segundo vídeo sobre ordem, que é um tema que eu já disse, né? Como eu desejava, mas eu não conseguia dar nome a essa necessidade que eu tinha, que era a virtude da ordem. E aí eu comecei a estudar, identifiquei meu problema, então eu vi que estava dando certo, né? Então é sobre ordem e hoje nós vamos falar sobre algo muito legal, que são os 5 dedos da ordem. Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro como vamos começar a falar de ordem, né? Como eu disse, com mais frequência, que uma ordem que se limita à mera organização de coisas materiais e ocupações pessoais. Vendo isso como uma lei suprema, num verdadeiro ídolo ao qual se sacrifica, por exemplo, até os seus valores mais importantes, seria, na verdade, uma grande desordem. Guardem essa frase: a ordem exterior é reflexo de outra ordem mais fundamental, que é a interior. Beleza? Precisamos entender que cada coisa esteja no lugar que lhe cabe, pois isso é algo facilitador. Isso leva também à noção das prioridades. As nossas coisas não têm todas a mesma importância. Sendo assim, o que é mais importante deve vir em primeiro lugar e o que é menos importante em segundo lugar e assim sucessivamente, tá bom? Há que subordinar o imediato ao necessário, o pessoal ao familiar, o divertimento ao dever. Daí que antes de colocarmos as nossas coisas e tarefas no seu devido lugar, seja primordial definir esse lugar. Repito, algo facilitador. Alguém comparou nossa vida a uma mão. A uma mão. Para que a mão possa realizar plenamente sua função, é preciso que tenha os 5 dedos, né? Que não nos falte nenhum dedo para realizar sua função adequada. É o seguinte: trabalhos profissionais simbolizados pelo dedo indicador, os deveres religiosos representados pelo dedo médio, as obrigações familiares figuradas no dedo anular. O descanso e a cultura são expressas pelo dedo mindinho. E as responsabilidades de caráter social refletidas no dedo polegar. Tá? Esses são os 5 dedos da ordem. Prazer. Em primeiro lugar, são os deveres religiosos, representados pelo dedo médio. Né? Tudo o que corresponde às verdades que se prendem direto ou indiretamente com a nossa relação com Deus tem que estar em primeiro lugar. Disso depende a finalidade última da ordem, tá bom? Vem depois as obrigações que nascem do trabalho profissional e da nossa posição na família e na sociedade. Por exemplo, solteiros, casados, viúvos, pais ou filhos, estudantes ou aposentado. Todas essas circunstâncias e muitas outras constituem a base do que poderíamos chamar deveres de Estado e deve enquadrar-se nessa virtude mãe, na virtude da ordem. Vamos lá. Ordem de Deus. Não custa muito perceber que ao fazê-los, nós aproximamos da fonte de toda a ordem. Porque quando Deus criou o mundo, eu falo que Deus é o rei da ordem, né? Porque quando ele foi criar o mundo, ele dividiu a sua criação em 7 dias. E ele ordenou, em cada dia ele foi criando seres vivos, ele foi criando as coisas. Então, ele sabia exatamente onde cada coisa deveria estar, né? Então, eu falo que Deus é a fonte de toda a ordem. Pois nos identificamos com o modo de agir de Deus. Entendeu? Nessa situação. Meninas, cultivem o trato íntimo com Cristo. Não há melhor manual que o Evangelho para sabermos como ser homens ordenados. Isso mesmo. E digo mais, para perseverarmos nessa disciplina no meio das confusões da vida. E, sobretudo, para nela encontrarmos não uma camisa de força, sabe? Ou uma expressão de liberdade. E um sentido muito alto para os sacrifícios que a ordem exige no dia a dia. Porque eu sei, gente, é algo muito difícil. É algo muito difícil.
Mas, por outro lado, se queremos ganhar esse espírito de reflexão que nos ajude a hierarquizar, né, a hierarquizar mesmo, e ordenar as nossas ocupações, não devemos abandonar a meditação diária, tá? Antes de sair de casa, por exemplo, para o trabalho, converse com Deus. Pede ajuda para distinguir o importante do secundário, o necessário do imediato. As ocupações, da nossa mente, a primeira coisa tem que ser Deus. Então, a ordem mental tem que ser Cristo, tá bom? Agora nós vamos falar das ocupações profissionais, tá bom? Que, obviamente, a profissão é o campo por excelência para a prática da virtude da ordem, tá? Lembra aquela frase que eu amo, inclusive? Faz o que deves e está no que fazes. Guarda essa frase. Guarda essa frase. Começa muito cedo, né, o esforço por adquirir hábitos de ordem. Desde a infância. Com carinho e firmeza com que os pais ensinam, né, os seus filhos sobre ordem. Depois, nos tempos de estudante, no primeiro emprego e daí em diante. Mas já perceberam ou se identificam que há pessoas cronicamente incapazes de se ocupar do que fazem no momento, porque estão sempre pensando no que farão depois? E também, o êxito profissional, ele exige uma idoneidade. E esta depende, em boa medida, de uma vida disciplinada. Eu falo que até, falando aqui no meu lugar de fala, não gosto dessa frase, mas eu vou colocá-la aqui, como uma dona de casa que se enquadra aqui nesse perfil profissional. Porque nós temos que ter muito ordenado as coisas nos seus lugares, as atividades tem que estar muito bem ordenada, porque tem outras pessoas que dependem daquele lugar, daquela ordem profissional, né? Mas voltando aqui à questão das ocupações profissionais. Então, para algo ser bem sucedido, para algo dar certo, para você... Quando a gente fala de ocupação profissional, não é apenas durante a execução, que você está ali no seu escritório, você está ali no seu consultório, você está ali executando o seu trabalho. Tem o depois também. Então, eu falo que a ocupação profissional ela é de extrema importância para a gente aprender o que é ordem. Tá bom? Agora, vamos falar das ocupações familiares. As ocupações familiares, ela é representada pelo dedo anular. Anular. O dedo da aliança aqui. Esse aqui é o dedo anular. Que é o símbolo da fidelidade. Bom, gente que atribui ao excesso de trabalho uma certa justificativa para cumprir pela metade dos seus deveres familiares, sabe? Isso é muito comum. É uma fraca consolação pensar que, afinal, se volta tarde do trabalho, se reduz o tempo dedicado à esposa e aos filhos, ou ao esposo e aos filhos no final de semana, por causa dos compromissos profissionais, é porque se trabalha para levar avante a família. É uma justificativa, né? Mais do que nunca, neste caso, que o fim não justifica os meios. Tem um livro, esse aqui, que eu estava na mão, deixei ele separado, chama As Virtudes do Lar, George Chevreul. Esse livro, eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo, lá da minha biblioteca da Amazon, que tem esse livro lá, tá? Esse, dentre outros maravilhosos livros. E o autor diz que depende, na sua grande maioria, de uma vida bem organizada, que libera tempos para a família e garante melhores disposições de ânimo, sabe? Então, não é com as sobras de tempo e disposição que se edifica a vida familiar. Na verdade, está ali faltando ordem e sobrando desordem. Esse assunto merece uma reflexão mais prolongada da sua parte, tá bom? Se você se identificou. Digo que dificilmente
se supre o tempo que os pais roubam a educação e formação dos filhos em casa, sabe? Eu convido vocês a refletirem se vocês se enquadram nisso. Bom, agora vamos falar sobre o descanso e cultura, que é o dedo mindinho. Gente, vocês já perceberam, não sei aí as pessoas que vocês convivem ou que vocês veem, que quando se fala em lazer, a própria palavra lazer, ela se tornou um sinônimo de incultura? Já perceberam? Quando você fala lazer, qual que é o seu lazer? Né? Ou o que é lazer? As pessoas logo pensam, sei lá, é um happy hour, é ir pra praia, que mais? É para a juventude boçalizada, é o show de massa, é a bendita da televisão não selecionada, a internet cheia de conteúdos bestas, sem conteúdos de verdade. São, na verdade, uma grande causadora de estragos, além de ser uma grande perda de tempo. Quando se fala que você descansa lendo, é a última coisa que se cogita. Soa contrassenso, né? Daí o pensamento débil, que já, na expressão de João Paulo II, caracteriza a cultura de hoje. Ou o pensamento banal, que se forja e se traduz na linguagem, vamos dizer, fosca dessa juventude monossilábica, vamos dizer, mas talvez não só na juventude, eu vou chegar lá, né? Essa juventude monossilábica, ou que dos mais velhos consiste numa conversa oca, sabe? TV não descansa, gente, celular não descansa. E outra coisa, a cultura está além dos livros, tá? Eu já falei sobre isso, que brasileiro tem um certo tesão por livros, né? Mas a gente pode beber da cultura na arquitetura, tá bom? Em parques, em documentários inteligentes. Está na própria convivência com pessoas inteligentes. Isso tá aprimorando a sua cultura, tá bom? Eu sou suspeita porque eu amo um livro. Então isso aqui para mim é a fonte master da cultura que e do descanso que eu gosto de ter. Mas existem outras zilhões de opções, tá? Conviver com pessoas interessantes também é um dos meus preferidos. Valorize o descanso e a cultura, tá bom? Esse é o meu recado sobre o dedo mindinho. Agora vamos falar sobre o dedão, que é a responsabilidade social. Responsabilidade social. Estamos cansados de saber que o homem é, por natureza, um ser social. Certo? Certo? Tá. Configurado para viver em comunidade, nascido numa família, enfim. Temos que ter cuidado, meninas e meninos, né, que estão assistindo, e não agir como alguns irmãozinhos, sabe? Que vê nos irmãos não o outro, mas vê degraus, tá? Se vocês entenderam. Quando se fala de responsabilidade social, pensa-se só em voluntariado, né, obras sociais, etc. É excelente que faça, tá? Se você tem tempo, disponibilidade de recursos, ou você tem o dom para aquilo, né? É excelente, tá? Não é isso. Mas vamos um pouco mais além. A responsabilidade social é ter com os seus parentes, amigos, dedicação, atenção, tá? Aqui a virtude da ordem assume um outro viés. Eu queria falar a ordem nos sentimentos, tá? Situa-se no plano de caridade, de abertura ao outro. E isso a gente tá deixando muito de lado. Muito de lado mesmo. Até dentro da nossa... Acho que até mesmo não. Principalmente dentro da nossa casa. A gente se dá muito pro outro, pro seu vizinho, pro seu amigo. Mas dentro da nossa casa, essa responsabilidade tá ficando debaixo do tapete, tá? Então, a ordem nos sentimentos, tá bom? Então, nós falamos aí, resumidamente, dos 5 dedos da ordem. E, resumindo, e deixando espaço para o próximo vídeo sobre ordem, o que eu queria deixar para vocês? Sempre que olharem para as mãos de vocês, lembrem, tá? Dos 5 dedos da ordem. O que vem primeiro,
tá bom? Ordena. Vamos ordenar a nossa vida de acordo com isso, que vem primeiro, que se esquecerem, anotem, deixa aí escrito para vocês não esquecerem quais as ocupações, tá bom? Não quer dizer que é por hierarquia, mas assim, tentem cumprir essas 5 ordens que todo ser humano precisa, tá? Bom, eu vou deixar uma frase aqui para vocês, para resumir isso que eu quis dizer para vocês aqui, que eu quis ensinar para vocês, e deixar um gancho para o próximo vídeo. Guarda a ordem e ela te guardará, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, é muito importante para outras pessoas verem esse vídeo, se você achou importante, se você achou necessário, se te ajudou em alguma coisa, me deixe saber. Eu vou deixar aqui na descrição meu Instagram. Em breve vai sair o nosso e-book que tá assim, que nada mais é do que ordenar tarefas dentro de casa, tarefas domésticas. Foi onde tudo começou a fazer sentido para mim. E continue me acompanhando no Instagram. Aqui no YouTube nós estaremos 2 vezes a semana. E um beijo para vocês, boa semana.